Bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede. Ontem teve rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o assunto de momento não é a rodada de ontem, Enfim, mesmo que a CBF não tenha dito, mas o presidente do Corinthians disse, Tite é o novo técnico da seleção. Bom dia para você, Dinho Rios. Bom dia, Hélio Lemes, bom dia aos internautas conectados no DMTV, bom dia ao companheiro Eduardo Ribeiro. E felizmente, já anunciaram aí, infelizmente, para o Dunga, que saiu da seleção brasileira. Graças a Deus que saiu. E o Tite assume aí numa hora muito oportuna, para a seleção brasileira. E é o que tudo indica aquilo que você ficou batendo naquela tecla de ontem, O Micali lá é que vai realmente mesmo, até o momento, assumir de fato a seleção olímpica, E já foi, inclusive, publicado no site oficial da CBF, o comunicado aí que o Micali é quem dirige a seleção olímpica. Mas isso é porque, acho que foi ontem, ou terça, ou quarta, não sei, teve o limite para que mandasse as 75 convocações, possíveis convocações, até a data que tem que definir realmente os atletas que vão realmente às Olimpíadas. Então, por isso, não daria tempo para resolver entre o Tite, se o Dunga fica ou não, então ele assumiu esse papel, mas pode ser que ainda o Tite venha assumir, talvez, ali como um coadjuvante, não sei. O fato é que ele vai acompanhar essa seleção, Esse é o fato. E é importante ele acompanhar. Exatamente. Bom dia, Eduardo Ribeiro. Bom dia aos internautas do Esporte na Rede, bom dia, Hélio, bom dia, Pires e tal. Vamos, já estava previsto essa vinda do técnico do Corinthians, para a seleção brasileira e tomara que faça um bom trabalho aí. Vamos esperar para ver. Agora eu vou mostrar o vídeo da coletiva do presidente do Corinthians ontem, porque ele tava, tininho de raiva. Como a gente diz aqui em Goiás, Tava tininho de raiva. Mas você sabe de uma coisa? No futebol é engraçado o seguinte, pensa bem, vamos muito longe não. O técnico que era o técnico do São Bento, tinha algo já pré-acertado, praticamente acertado com o Guto Veronese aqui do Vila Nova, Infelizmente o Guta passou o carro na frente dos bois e ventilou antes da hora essa negociação, o que fez que o São Bento desse um aumento para o técnico da equipe, para que ele ficasse também e ainda chamasse o Guto de antiético, porque ele atropelou uma negociação que ainda não estava acertada, totalmente acertada. O fato essas questões de acerto são feitas obscuramente, quando ninguém sabe que já está acertado, aquilo que já foi conversado, só que a imprensa não sabe, se sabe não ventila a informação. A mesma coisa acontece nesse caso também. Então, para mim, muitas dessas coisas já estão acertadas há bastante tempo, O próprio Tite foi procurado já há 2 anos atrás, há algum tempo, Ele mesmo se preparou, ficou fora quando o Brasil tomou aquele 7-1, ele já esperava assumir a seleção, aí depois acabou não assumindo, voltou foi o Dunga. Mas em 2013 para 2014, ficou um ano afastado do futebol fora, esperando para poder ser chamado para assumir a seleção. Vamos fazer o seguinte, não vou falar de seleção agora, não do Tite agora não, tá? Vamos pegar aqui e falar dos times goianos primeiramente, porque eles vão se preparando aí para 10ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série B, se eu não estou enganado. Mas eu vou começar falando do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que é o vice-líder da Série B no momento. E a diretoria do Dragão aí já divulgou aí, os preços dos ingressos para o jogo de sábado contra o CRB de Alagoas. Qualquer parte do estádio, seja cadeiras ou arquibancadas, R$20. Preço bom, justo. E pela campanha que está fazendo, tem que lotar. Aí aposta na Timania paga 10. Mas, se não me engano, sim. Informação do Pedro Henrique Geminho aí da Rádio 730. Para cima de 10 mil pessoas, Acho que... Pela campanha deveria, Deveria. Pela campanha deveria. O time tá fazendo a parte dele, então agora o torcedor tem que fazer a parte dele. Mas tem esse tanto de torcedor? Será? Rapaz, não sei. 10 mil? Tem. Uns 10 mil tem. Uns 10 mil tem. Agora se eu falar 50 mil aí vai ser exagerado, Pode ser que tenha, Pelo bom futebol que o Atlético vem desempenhando, caso consiga realmente ir para a Série A. E não falta muitos pontos não pro Atlético, pelo menos se manter na Série B, viu? Falta poucos pontos. Falta 20 e poucos. Ele tá com 20, Com 20. Acho que mais 9 falta pontos, 25. não?
Não, para manter na Série B é mais 25. Mais 25 Mas pontos. chega mais ou menos 30. 45 pontos. É, mais ou isso menos. é. Mas não E aí falta- mais 20 a mais que isso aí é basicamente a base para subir para a Série A. Média de Pois é, 60, mas, já média de tem- 60 pontos, 65 pontos. Então mais já ou menos. tem assim, um caminho da pontuação, quase que a metade da pontuação, talvez, Sim. para poder conseguir chegar pelo menos se manter na Série B. E um passo é consequência desse bom resultado, né, dessa boa bola que o Atlético vem desenvolvendo. Exatamente. Que tem também, né, a melhor defesa da competição com 5 gols. 5 gols tomados. É a melhor defesa do campeonato. Até mesmo que o Vasco supera o Vasco, né? Em Supera o termos Vasco. de Exato. defesa. Tem 61% de aproveitamento dentro da competição. Né? Pode chegar a 100% caso vença o próximo jogo. Então, assim, o Atlético vive um bom momento. Agora, o Atlético, vale lembrar também, Lemos e Eduardo, que é um time de Série B. É um time que joga retrancado, tem os contra-ataques, quando faz, acerta os gols, ou finaliza na meta, ou pelo menos tenta finalizar na meta, né, que é o gol, mas é um time característico realmente de Série B. Joga como time de Série B, não é igual o Goiás, que tem um salto alto de Série A, está na Série B e não sabe jogar a Série B. Essa que é a verdade. Mais Né? disciplinado, né? Pro jogo de amanhã, o Atlético tem de volta aí o Marcelo Capo no banco, o Júnior Viçosa, mas não tem o atacante Alisson e o zagueiro Lino, ambos suspensos aí, né, pelo terceiro cartão amarelo. Né? O Márcio pode voltar, né? O Márcio pode voltar também, é outra novidade, né? O goleiro Márcio do Atlético Já está à disposição. já está à disposição aí, já vem treinando inclusive, né, se eu não me engano, desde segunda-feira, né? E deve ser novidade aí na meta rubro-negra. Agora o medo que eu tenho é de acontecer, como vai acontecer, daqui a pouco quero falar mais sobre isso, com o Renan no Goiás, né? Que já está ameaçado de perder posição, porque não voltou tão bem, assim como fez o Vila Nova, O né? Edson. Tirou o Edson para poder deixar o Wagner Bueno. No banco. Embora o Márcio seja ídolo da torcida, é um bom goleiro, mas tomara Deus que não queira ser tipo um Arley, né? No Goiás, né? Que bom ou mal estava no Goiás, né? Se tá mal, tem que dar licença para quem tá melhor. O Atlético, ele tem uma vantagem que eu vejo muito grande, que quem entra dá conta do recado dentro do Atlético. Então, assim, Os três goleiros deu, né? É isso aí. Ele tá chegando um quarto, viu? É que foi o Clevo, o Marcos e o Márcio, né? São três goleiros que o Atlético tem que fecharam o gol. Olha só, a diretoria do Dragão não confirma, né? Mas, segundo informações do próprio Pedro Henrique Geniguei da Rádio 730, o Atlético estaria negociando aí, né, com o goleiro Felipe, que defendeu o Anápolis no Campeonato Goiano deste ano, né? O goleiro de 28 anos, e aí, né, com possibilidade do contrato de vínculo aí até o final do próximo ano. Boa contratação. Boa contratação, mas ele é ex-Santos também, né? Os goleiros do Anápolis. exatamente. Mas talvez desnecessária. Talvez o Atlético precisaria de outros reforços que não o gol, porque, como a gente bem diz, o Atlético tem uma média de 0,55 gols sofridos por partida, o que dá nenhum gol por partida. Sim, sim. Né? Tem a melhor defesa, né? Embora tenha lá o Marlon e o Lino, que são os dois zagueiros principais dessa Série B do Atlético, mas o fato é que eu vejo como desnecessário. Tem três goleiros bons, Márcio, Clever e o Marcos. Né? Ambos deram conta de mostrar o trabalho nesse início de temporada, cada um teve ali a sua oportunidade, o Márcio, logicamente, né, com mais oportunidade porque é o titular absoluto, mas um fato que eu vejo como desnecessário. Caso ele venha para 4 goleiros, não sei se... Embora não usou 3 goleiros, né? Usou os 2 reservas do Atlético, né? Usou tanto o Márcio como o Clever. Para outra posição, eu acho que deveria fazer uma contratação para outra posição. Mas a gente... Um bom atacante, né? Um bom necessidade, atacante, né? Mas acho que goleiro... Não, mas Goleiro não contratar... tem necessidade. Eu não vejo essa goleiro, necessidade. né? Para outra Porque eu vou ter posição, um sim. quarto goleiro e os 3 goleiros, o Márcio já é um bom goleiro, já é conhecido. A gente não conhecia o Clever, ele entrou, foi bem. Foi bem. Né? O Clever machucou, entrou o Marcos, também foi bem. Ou seja, souberam e deram conta de suprir a ausência do Márcio, Sim. que é líder em campo, querendo ou não. Sim, sim. Né? Ou seja, o Atlético não sentiu tanta falta do Márcio jogando os últimos jogos aí, mesmo com o Márcio contundido aí, né? Mas eu não vejo a necessidade do Atlético contratar um outro goleiro. Para que 4 goleiros? Aí os outros vão perder a posição? Ué, como assim? Para uma defesa que tem 0,55 gols, né, por partida, uma média dessa, não dá nenhum gol por partida, eu acho também desnecessário, né?
Isso vale lembrar que é o conjunto da obra que o Goiás não tem, viu? Que é goleiro em bom momento, né? Na atualidade. Zagueiro em bom momento. E zagueiros juntamente com os laterais, né? Que conseguem fazer essa defesa. Mas em especial ao Marlon e o Lino. Isso. Aí. É complicado, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver. Ó, eu vou só passar uma informação aqui, né? Se eu não me engano, hoje à tarde tem Liga Mundial de Vôlei, tem Brasil e Irã, viu, gente? Vamos sair do Atlético aqui, vamos falar da equipe do Goiás, né? Algumas informações que eu peguei aqui do repórter também da 730, André Rodrigues, né? O Goiás vive um momento ruim, como todo mundo sabe, né? Tanto é que venceu apenas uma partida nessa Série B, em 9 rodadas, um time que já esteve na Série A no 40, inclusive comemoraram 1000 jogos na Série A. Comemorar 1000 jogos na Série A é a mesma coisa de comemorar o quê? É a mesma coisa de dançar com a irmã, né? Não tem graça nenhuma, né? Você quer dar uma cantada na mina, não tem como dar aquela cantada, né? Né, Eduardo? Seria mais ou menos isso, né? Você chama a sua irmã pra dançar, não tem como dar um beijo nela, cheirar o cangote dela, né? Não vai. 1000 jogos na Série A. Ganhou o quê? Vou falar a palavra certinha. Porra nenhuma. Nada. Ganhou nada. O máximo que conseguiu foi em 2005, devido a toda aquela confusão envolvendo a arbitragem, aquela máfia da arbitragem lá que o Corinthians acabou campeão, que até o ex-presidente do Corinthians, Alberto Arim, disse que por merecimento o título deveria ser do Internacional, né? E aí o Goiás acabou sendo contribuído, né? Acabou tendo uma contribuição aqui, foi terceiro colocado, foi para a Libertadores da América pela primeira vez na sua história, né? Acho que foi quarto, né? Terceiro. Terceiro foi? Terceiro. Depois foi para a Sul-Americana, chegou a decisão da Sul-Americana, daí morreu. Chegou a semifinal da Copa do Brasil e chegou a uma final da Copa do Brasil em 90 contra o Flamengo, né? Depois disso, ou cai para a Série B e luta para subir para a Série A, mais nada. Mas a grande questão, Eduardo e né, vocês aqui, e o internauta, é que o Goiás, a gente tem cobrado muito, né, principalmente do Vila, do Atlético, Goiás, e esse pessoal do Goiás achando que o Goiás é uma equipe grande, né? É uma equipe talvez organizada financeiramente muito bem, mas vamos falar sério, vamos né, colocar pingo onde tem que ser colocado. O Goiás não é equipe de Série A. A equipe de Série A é Corinthians, que tem Libertadores, que tem Mundial. São equipes que disputam grandes competições importantes como o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, São Paulo. Essas sim são as equipes de grande potencial do futebol brasileiro. Até mesmo o Vasco na Série B. Até mesmo o Vasco, até mesmo o próprio Botafogo, embora vá mal, embora tenha vencido no último jogo, mas o fato é o seguinte, o fato é que o Goiás, a gente cobra muito o Goiás não é lá essas coisas. O Goiás, sabe quem o Goiás é? O Goiás é esse time que estão lá, é um Santa Cruz, é um Vitória, é um Bahia, que tenta se manter na Série A ou tenta ir para a Série A, é um Chapecoense, entendeu? É um time que está no mesmo patamar de futebol. Agora, não tem como você cobrar do Goiás um bom futebol, sendo que no Brasil a gente vive uma carência tanto do futebol sul-americano, que a gente não tem mais grandes atletas hoje para comprar e trazer para o futebol brasileiro, assim como não surgiram outros jogadores. Então o Goiás enfrenta surgiu o Neymar. O Goiás enfrenta a crise que a seleção brasileira enfrenta, escassez de jogador, né? E essa cobrança que eu acho que por vezes é necessária, achar que o Goiás é um Corinthians, né? Um time que não tem um brasileiro da Série A. O time que não tem uma Libertadores, não tem uma Sul-Americana. Então, não tem um Mundial, não tem nada, velho. E quando tava na Série A, só brigava para poder se manter na Série A, não brigava para título, não brigava para poder ir para Libertadores. Eu vejo o Goiás como um fabricante de jogador para os outros times ganhar os títulos. Porque passou Josué, Fernandão, Danilo, que foi campeão 2 vezes, campeão mundial, com São Paulo e com o Corinthians. Então, enfim, o Eric, Bruno Oliveira, o Bruno Henrique, né? Vários jogadores que se despontaram. Eles se preocupam mais em fabricar o jogador para os outros times vender para os outros times ser campeão. Mas o grafite. O grafite. Mas eu te pergunto, né? Tá fabricando agora quem? Tá fabricando? Não, agora o Carlos Eduardo que tá machucado. Tá fabricando, então. O Léo Senna. Eles estão remodelando, eles estão consertando. Mas tem o Léo Senna, né, também. Ou seja, é um carro velho, fundindo o motor que está sendo arrumado. Não, então eles pensam mais nisso do que realmente ganhar título. Olha só, é o seguinte. A gente tá falando aqui da questão da diretoria do Goiás, né? Que isso aí é um problema de direção. Sim. Porque a diretoria que entra com mente pequena, com pensamento pequeno, não vai a lugar nenhum. Sabe o que é pior que isso? O quê? É um presidente do clube, já está há mais de 2 semanas fora do país,
né? Está lá para a Suíça, lá no congresso de médico, lá, eu não sei o que diabo que ele está fazendo, que o cara não consegue bater um telefonema e dispensar esse diretor de futebol que ele tem, que é o Felipe Ximenes. Mas sabe, Dudu, Talvez... Você tocou no ponto. O Goiás joga amanhã com o Avaí. Certo. Existe a possibilidade desse que a vossa pessoa falou aí cair antes mesmo do jogo de amanhã. Bom, pela informação que eu tenho é que ele, na verdade, tá certa a caída dele, só porque o presidente que tem que destruir o cara não tá aqui em Goiás. Liga Não tá aqui em Goiás. Liga e fala pro Mas será que o vice-presidente. WhatsApp, Já tinha cara? que ter feito isso umas 5 rodadas Não, um WhatsApp atrás. já faria Vem cá, isso, não? Pera aí, só uma pergunta. Não tem vice-presidente no Goiás, Pois não? é, não tem nada, né? Porque quando acontece alguma coisa, a gente vê aqui a questão política no país, tinha a Dilma como presidente, ela foi afastada aí por conta do processo de impeachment, quem assumiu foi o vice-presidente. Mesmo na saída da Dilma, quando ela ainda estava exercendo o cargo como presidente da República, né, quem assumia na ausência dela era o vice-presidente, que era quem fazia tudo. O vice-presidente pode muito bem chegar e falar, ó, muito obrigado pelo seu serviço, tchau. Mas vice-presidente, na verdade, ele é fictício, né? É, Por isso já que o termo, fala vice, por isso que o né? termo se rebelou, né? O Vice. termo se rebelou por conta disso, porque ele era um vice fictício. É o vice, foi o não que ele pode reclamou nada. várias vezes, né? De que ele era um cara que não tinha confiança, que a presidente da República não tinha confiança. Mas a nem o mesma povo coisa tem confiança acontece, nele. a mesma coisa acontece no futebol. Vice é fictício. Isso é para caso o cara morrer. Isso é para caso o cara se ausentar, ele fazer voz ativa esse não meio tem. de campo. Mas voz ativa ele não tem nenhuma. A gente sabe que não tem voz ativa. É complicado. Mas esse é problema de diretoria. Até porque eu não vejo necessidade, ou pelo menos não vejo, por que médico tem que ser presidente de clube de futebol. Não entende futebol, entende medicina. Não, mas às vezes a gente olhar assim também, isso às vezes assim, é o mesmo que comparar talvez a um jornalista comentar voleibol porque não jogou voleibol, né? Aí eu não vejo por esse lado, né? Eu vejo que o Paulo Garcia é médico, não pode ser prefeito de Goiânia, teria que ser talvez um cara formado em administração, ou talvez formado em direito, Digamos não que sei. ele provou que ele não tem Para competência entender para alguma isso, né? coisa. Então, a incompetência, eu acho que ela independe da sua formação acadêmica, né? Logicamente que não dá para você pegar talvez um médico e querer que ele pilote um avião, você nunca pilotou. Aí são coisas diferentes. Mas tem coisas que não, tem o coisas envolvimento, aqui mano. dá para o cara administrar, porque ele não faz sozinho. Ele tem uma certa equipe técnica preparada para poder ajudar que ele faça esse serviço. Sim, entendeu? concordo plenamente. A pessoa mesmo, ela talvez tendo uma outra profissão, mas ela tem que se integrar no time, saber ouvir, saber os pontos fortes, pontos fracos. E o time é isso, é um trabalho Agora, em conjunto infelizmente- com a diretoria, com os conselheiros, tem que fazer isso. Agora, nós fomos lá no dia que teve aquela coletiva, né? Que teve a debandada do Vila, dos dirigentes do Vila. O próprio dirigente lá falou, né? Que o Guto tem uma vaidade porque está no futebol, mas não entende nada de bola. E não chegou a ouvir, né, os demais, os companheiros, nas decisões que o Guto tinha. Quando isso acontece, isso é ruim. Sim, Né? Eu trabalho em conjunto. não sei o conhecimento de futebol que o Guto tem, né? Não tem esse dado ou essa precisão, mas o fato é que quando a gente, por exemplo, como o Hélio citou aqui, o cara não é da área e está nessa área, ele tem uma equipe técnica que entende também, que pode ajudar o cara e municiar ele de informações. Basta ouvir Mas ao que esse parece, pessoal. essa equipe não faz isso, né? No caso do Goiás, me parece que não Parece faz que é todo isso. mundo parado. Não, ali é parado, os jogadores são parados. Né? Aliás, não sei se você vai mudar de opinião aí, de assunto, ou vai continuar no mesmo? Você vai seguir o que aí? Não sei o que você vai... Eu posso falar Fala, mais meu alguma irmão. coisa aqui? Não, eu queria, assim, só um outro assunto que eu acho importante, né, que eu disse aqui no início. O Renan já está sendo cotado para ser banco do Ivan. Porque teve mas duas pelas falhas falhas, horrorosas pelo contra o amor de Londrina, Deus, olha. né? O pênalti e aquele peru que Pênalti ele aqui tomou. lá na jogada lá que ele saiu errado, ele mal saiu para pegar a bola. Deus me livre, ué. E outra, o Goiás, para poder se ajeitar, ele vai ter que melhorar os jogadores que estão no departamento médico, ou manda embora logo uma vez, esse Daniel Carvalho, esse Léo Lima, Tem que melhorar tudo. manda esses caras embora. Tem que melhorar tudo. Eu vou fazer a pergunta que é o seguinte, o que o Goiás não precisa melhorar? Tudo, né? Não, Tudo. o que ele não precisa melhorar? O que ele É não... mais fácil. É difícil, É né? O que ele não precisa Eu melhorar. acho mais o que ele fácil, precisa... isso é mais difícil de responder, né? Os dirigentes dele já tem que ser trocado, que é esse camarada aí, o tal do Ximenes. Esse técnico aí tem que botar a equipe para jogar, já perdeu na sua estreia, né? As contratações até agora não surtiram efeito nenhum,
né? E as que lá estão machucadas. Mas que contratação? O que eles contrataram tá tudo no departamento médico, ué. Pois é, mas tem alguns que não estão e não estão jogando também, né? O Rossi, embora o Rossi tenha feito aquele gol, Aquele gol lá contra né? o Oeste, Jogou né? alguma coisa. Mas outra coisa que o Goiás tem que superar, cara, é o público. A média de público do Goiás é 2 mil públicos. Mas isso não é de hoje, não. Não, mas Isso é isso desde a é Série de A hoje, do né? ano. Isso é uma coisa que ele tem que recuperar, entendeu? Criar uma certa confiança do torcedor novamente no time do Goiás. Sabe quando isso vai acontecer, né? No dia que trocar. Não, Os dia- dirigentes não é nem questão de do trocar. os Goiás, dirigentes. mudar os A conselheiros. partir do momento que o Goiás tiver 2, 3 vitórias, o pessoal começa a ir. Até lá, não vai não. Porque, sinceramente, cara, eu não vejo o Goiás mais com possibilidade de ir para a Série A esse ano. Não, isso aí eles já não tem desde o início do Eu campeonato. não sei vocês. É brigar mesmo. Mas pra não assim, cair. é brigar para não cair, porque se cair para a brigar Série pra C, cair, não, vai ficar né? feio pro Goiás. O que é que eu disse? Antes de começar o campeonato brasileiro da Série B? Porque o Goiás tem grande chance, né? Não. Não? Eu disse que o Goiás não tinha time nem competência para chegar à Série A. Não tinha time. Com esses aí que estão, né? E não tem. Agora, Não. sinceramente, vamos falar aqui um trem que é certo. Contratando jogador no preço que o Goiás quer contratar, o que dá é isso aí. É John Clay, é cara machucado, é jogador que acha que é garçom e está no lugar errado, entendeu? Então, assim, tem que pagar, tem que desembolsar 150 mil para trazer um cara bom, 200 mil para trazer cara para dar efetividade. É meter a mão no bolso, é pegar o dinheirinho guardado que tem de cota de TV, 52 do Eric, do Bruno que venderam, pegar esse dinheirinho aí e Investir no time. investir, cara. Acho que Infelizmente, Eles vão investir. Quando for tarde demais pro Goiás, eles vão não querer. tiver jeito mais de aí ir aí vamos pra investir. Série A. Ó, vamos fazer o seguinte, né? A gente tá falando aqui do Goiás Esporte Clube, vamos seguir falando do Goiás, né? Até porque o lateral esquerdo, Juninho, né, que estava entregue ao departamento médico, né? Ele já voltou a treinar com bola. Coloca a foto dele aí, André, valeu. Já voltou a treinar com bola, né? E existe a possibilidade do atual treinador do Goiás, né? O Léo Condé, né? Já relacionar o lateral esquerdo aí para a partida de amanhã, né? Contra a equipe aí do Avaí em Santa Catarina. É um jogador importante para o Goiás, né? Veio, vamos dizer assim, encaixou na lateral esquerda do Goiás. Só que o problema, contusão. Um jogador que já passou pelo Palmeiras, foi destaque no Figueirense, no Palmeiras na Série B também foi destaque, né? E aí tá voltando de contusão agora não tem ritmo de jogo. Mas será que esse jogador resolveria um pouco o problema do Goiás? Da lateral esquerda ele resolveu até agora. Mas o problema não está só na É lateral melhor esquerda. que os outros que passaram por ali. Não, aí já é outra questão, né, amigo? É. Aí já é outra questão. Cara, ontem nós vimos aqui a tabela, o Goiás tinha menos 11 de saldo de gols, não era isso? Era quanto? 5. Menos 5 de saldo de gols? Não, menos 7. Menos 7, Menos né? 7. Tinha um Menos pouquinho 7 mais. e o Lanterna menos 14. Pois é. São 7 gols já sofridos já por essa defesa do Goiás. Ou seja, não há... aliás, no próprio gol que tomou o Goiás naquele jogo passado, naquele cruzamento, que o Renan não conseguiu sair bem. Não, o saiu zagueiro mal. não chega, nem O o zagueiro não zagueiro fechava. chega. O lateral da esquerda não conseguiu Não, eles nem evitar, Acompanhar. né, aquele cruzamento. Nem Então, subiu. assim, é um conjunto. Eu tenho sempre falado. O Goiás tem um ataque que não faz gol, uma defesa que não desarma e tem laterais que não conseguem impulsionar a equipe. E tem um meio que vive no departamento médico. E aí nós temos também informação que houve uma reunião entre os vice-presidentes do Goiás aí, né? No caso o Júnior Vieira, um dos vice-presidentes do Goiás, com o pessoal da Dry World lá depois do jogo contra o Paraná, até antes mesmo, né? E aí que tem uma parceria entre a equipe goiana e essa Dry World aí, né? Essa empresa. E aí nas próximas 2 semanas, a reunião foi considerada positiva, né, pela direção do Goiás aí. E aí nas próximas 2 semanas, representantes da Dry World estarão no estádio de Goiás para acompanhar, né, o dia a dia do Goiás Esporte Clube. Não Não adianta... veio num bom momento não, viu? Não veio num bom momento Sem não. comentários, né? Não. Não adianta eu ter, como se diz assim, o Goiás se gaba muito por, eu tenho a melhor estrutura do estado de Goiás e uma das melhores estruturas do Brasil. Realmente tem. Eu tenho 8 campos para treinar. Não está treinando, né, pelo visto, porque se estivesse treinando, tava quando jogar a bola. Ou deve estar, não sei o que estão fazendo lá, que estão chamando de treinamento, mas deixa como está. Vamos ver se o Goiás melhora.
A priori, o Goiás, para mim, não tem condições nenhuma de chegar ali no grupo dos 4. Não só pelo time que tem hoje, né? Até porque o treinador que trouxeram também não é um treinador hoje, digamos assim, né? Embora tenha feito um bom trabalho em outras equipes. Ele tinha jogadores para isso e no Goiás ele não tem. Se não tiver jogadores para isso, amigos, sinto muito. O destino do Goiás é a Série C do Campeonato Brasileiro. Embora tenha times que ainda são piores do que o Goiás na Série B, mas que, diferentemente do Goiás, vem demonstrando futebol, né? Vem conseguindo os resultados, melhor dizendo. Sim. Eu acho que se o Goiás fazer as contratações, que não sei o que está acontecendo, que ainda não fez, eu acho que ele tem a possibilidade realmente, não de subir, mas realmente de ficar entre ali no meio ali da tabela para não cair. Eu acho que hoje seria a prioridade do Goiás, seria isso mesmo. Eu acho interessante o seguinte, né? A gente fica às vezes brigando, querendo aquilo que eu volto a repetir, né? Para não ser repetitivo, mas o Goiás fica brigando, a gente fica lutando para que o Goiás consiga se alavancar, porque como era mesmo disse, tem uma puta de uma estrutura física, tem uma saúde financeira aparentemente e muito revelada aí pelo próprio presidente do Goiás, ok, né? Uma saúde boa, uma saúde de um jovem de 16 anos, mas a gente não vê essa saúde financeira aí do Goiás fazer boas contratações. Contratar jogador, pagar 50 mil, deixa isso para o Atlético, para o Vila, que contrata um ou outro que consiga ganhar isso, ou menos do que isso. Menos, não chega né? nisso, não. Não chega nem tudo isso. Não. Agora, se quiser disputar, para ir para a Série A, disputar jogos grandes, tem que meter a mão no bolso, tem que fazer grandes investimentos, tem que segurar o jogador, né? Valorizar mais o passo do jogador. Como você mesmo disse, Eduardo, o Goiás por muito tempo foi conhecido como um time que monta uma puta de uma equipe, de uma estrutura de jogadores, de repente vende jogadores, sai vendendo. Assim como fez com o Érico, fez com o Bruno agora, recentemente. E aí, literalmente é uma isso empresa, faz né? um desfalque na equipe e não tem peças de reposição, né? Aí eu vejo isso também como uma grande dificuldade também do Goiás para se restabelecer. Tá difícil. Vamos falar do Vila Nova, né? O Vila Nova aí teve ontem apresentado o novo treinador, né? Que já assume o cargo aí, já trabalha contra o Oeste de Itápolis, né? Depois da vitória aí, que aliviou um pouquinho a tensão do Clube Colorado. Né? O treinador é Guilherme Alves, conforme o Dinho já havia trazido ontem, né? Estava no Grêmio Novo Horizontino de São Paulo, né? Inclusive o Dinho trouxe ontem que durante o Campeonato Paulista ele esteve na Série A3 com a equipe, subiu da Série A3 para A2, da A2 para A1, ou seja, mostrou um bom trabalho, né? Ainda mais Campeonato Paulista é um campeonato, se eu não me engano, Duríssimo. é o mais complicado do país. Duríssimo. Se foi assim, como jogador, e principalmente pelo Corinthians, foi um grande jogador, né? Esse novo técnico é um cara novo, ontem que até trouxe alguns clubes que ele passou, como São Paulo, Botafogo, Vasco, Mineiro, o próprio Corinthians, né? Que ele foi, acho que ídolo também do Corinthians. Um grande matador, chegou também à seleção brasileira também, chegou a vestir já a amarelinha. Um puta de um centroavante, joga um bolão. Tem pouco tempo como treinador, deve ter uns 5 anos como treinador, né? Então, acho que o Vila, não sei se faz uma grande aposta num treinador, mas pelo dinheiro que tem, pelo peixe que o Vila tá excelente, acho que tá ótimo. Tá de bom tamanho. Para aquilo que o Vila dá conta de pagar e contratar, é isso mesmo. Eu não esperava nenhum o PC Guzmão, não esperava que o Tite vir para o Vila, não esperava É o isso, não. Dunga. Porque se pagar isso no salário do Tite, o resto morre de fome, né? E o clube fecha. Não. E ele já começou o treino do Vila Nova gritando e gesticulando lá e veio fazendo barulho dentro lá do campo. Você foi lá assistir ontem, né? Rapaz, eu vi algumas do lado coisinhas. aqui, né? Você foi lá assistir ontem. Por isso que você subiu ontem à tarde, tá? Eu tava assistindo o treino. Sabia. Então, assim, pelo barulho que ele tá fazendo no campo, pela gesticulação, pelo posicionamento, eu acho que ele vai dar certo sim no Vila Nova. E a gente pretende isso, ver um Vila Nova crescendo a cada dia. Então vamos esperar aí, eu espero que o Guilherme faça uma... Para não ser prematuro, né, Eduardo? A gente fazer uma avaliação prematura, né? A gente sabe que ele era um cara bem muito explosivo também, né? Como jogador. Sim. Um cara super explosivo. Um gênero né? muito forte. Um gênero fortíssimo. Muito forte. Ele chegou para mim meio desconhecido. Eu ainda não conhecia como treinador, né? Mas como você está falando, campeonato paulista, campeonato difícil, ele pelos números aí, ele teve bons resultados.
e realmente vamos ver se ele repete isso aí no Vila Nova. Se ele conseguir manter pelo menos o Vila na Série B, se manter na Série B, Não, tá e ótimo. criar um projeto, né, de agora para pro o ano próximo que vem. ano, para disputar a Série B, aí já Sustentar tá, ele, né? Tem que sustentar. Porque se destaca também, o Vila Nova não dá conta de segurar, ele vai embora. E vai embora. Porque precisa de aumentar as cotas de TV, precisa de aumentar os patrocínios, né? Então, ficar na Série A, cara, o investimento é maior. Sim. O dinheiro investir. A cota tem de que TV investir, também é cara. maior. A cota de TV é maior, agora... Vamos fazer o seguinte, ontem nós tivemos rodada pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir gols, começando pelo time desse aqui, ó. Da próxima vez traz uma blusa rosa pra ele, tá? Não. Vou entregar pro Hélio. O Hélio vai mexer, Não, vai ficar legal. São Paulo 2, Vitória 0. Cruzamento pra dentro da área e o Caleri. Esse aí, se deixar sozinho assim, é perigo. Põe pra rede. Tirou a camisa também, levou um cartão amarelo. Mas você sabe Mas que foi uma comemoração, essa comemoração foi uma homenagem ao amigo dele que morreu. Foi uma homenagem. É isso aí. Então tá perdoado. Tá perdoado. Esse do Vitória aí... Essa bola aí o goleiro achou que não pegava, que era no contrapé, amigo. Esse time do Teve Vitória duas é defesas aí, que tanto do Vitória quanto do São Paulo, que foram defesaças, viu? Foram duas defesas que teve também nesse jogo. O Hélio vai despontando o cartola aí. Quem quiser apostar no Hélio aí, ó. Apostar nele. Nas combinações Rapaz, dele aí. Falta um jogador pra jogar ainda. Rapaz, nesse jogo. Eu Lugano fazendo no o segundo gol. tempo, teve um apagão lá, né? Teve um apagão lá, acho que demorou uns 15 minutos para reiniciar. Por isso que o demorou jogo lá mais a no jogar. E aí o primeiro Lugano tempo, fazendo o primeiro. segundo gol. Cara, esse time do Vitória aí que eu tava tentando falar aqui. Uma sequência e esqueci aqui. Isso aí é aquilo que eu digo sempre aqui, né? No Sport da Rede. É aquele time golfinho, né? Como jogador golfinho. É aquele que sai para fora da água, faz uma gracinha e mergulha de novo dentro da água. É isso aí, o time do Vitória. Só fez gracinha junto ali com a Santinha, né? Foram lá, assumiram a ponta da tabela, da competição, depois caiu. Igualzinho o canal Paraguai. Pois é. Cara, não dá a mesma coisa. Então, assim, Diga. e nesse jogo, detalhe, o Ganso entrou, o Michel Bastos entrou no jogo, no segundo tempo, deu uma reformulada Arrumaram o time. Arrumaram o time. E o Centurion, o Ganso entrou no lugar do Centurion, e o Centurion saiu chutando garrafa e dando soco, e nem ficou no banco de reserva e foi pro vestiário. Achou ruim a substituição dele. Parecendo que ele tava jogando muito, né? E eu vou te falar um negócio, cara. Só voltando aqui, que eu tinha falado. Quem é rei não perde a majestade, né? Algo assim, o ditado? Isso. O Romário dizia muito isso. Esse time pequeno aí, cara, não tem condição de... Sabe? Porque sem muito dinheiro, sem muita estrutura, isso é só pro Leicester mesmo, que investiu uma puta de uma grana para conseguir ser campeão de uma competição. Campeão inglês. Uma competição importante. Mas aqui no Brasil, eu ainda quero ver um time igual a Chapecoense ainda um dia desbancar as grandes equipes. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Grêmio. Acho complicado. Vai fazer uma gracinha na ponta da tabela, mas se manter invicto, né? Como um piloto de Fórmula 1 liderar de ponta a ponta, é muito difícil. O Cruzeiro fez isso no ano, né? Com o Marcelo Oliveira, quando ele era técnico do Cruzeiro. Se não me engano, foi de 2013 para 2014, que eles lideraram a competição de ponta a ponta praticamente. Foi sim. É verdade. Um jogaço, o primeiro de ontem, viu? Ponte Preta 3, Atlético Paranaense 2. E que golaço do Fábio Ferreira também. Olha lá. Que bagunça também, né? Zagueirão não tirou, não, velho. Que é isso? Zagueirão não tirou, não. Brincadeira. Opa, quase que ele quebrou a perna dele. Não, ele não deu conta de escorregar, né? Com o joelho. Machucou ali, né, rapaz? Ia ficar um mês fora ali, só na comemoração. Só na comemoração. É brincadeira, Não, viu? tem que jogar. O Drogba que gostava de fazer isso, né? Essa comemoração. Não passou, não. Eu já vi um jogador... É o gol de novo. A comemoração não vai mostrar, não. Vai mostrar. O gol foi bonito, né? A comemoração que quase que ele perdeu a perna. Pode dizer pra ele que vai ter isso aqui. Vocês lembram daquele jogador aquela vez que deu uma cambalhota e quebrou o pescoço e morreu? Nossa. Olha o gol do Atlético Paranaense aí, ó. O Paulo André, zagueiro. Esses treinos é perigoso, cara. Essas comemorações meio loucas, assim, improvisadas na hora. Ali não deu conta de escorregar com o joelho, não. Nessa aí o pneu furo, mas o caminho capota. E o jogo foi bem disputado. Foi um jogo. Um jogaço, Eu tive a oportunidade de assistir alguns lances do jogo. Muito bom esse jogo aí, viu? Foi um jogo. Realmente um jogo de. Jogaço. De tirar o fôlego. A Ponte saiu na frente, o Atlético Paranaense foi buscar. E olha o gol do Reinaldo. Saiu de São Paulo, foi lá e. A jogada que o cara faz. Opa! Rapaz, tirou. Que jogaço. Vocês mandaram embora, ó. Pois é. Lateral esquerdo. Mas
É um jogadorzinho mediano. Não acho ele tão bom assim também. É, não. mas Conseguiu Ao ali. domínio, saiu Não, dos sim, dois. conseguiu, mas é um jogador que não tá. Não quer dizer, não vai ser convocado pra seleção brasileira, né? não Fez uma vai, gracinha não vai. agora aí. Não vai, não. Não quer dizer que vai mudar a vida dele. Não. A jogada dele foi bem feita. O Nenê, né, que o Nenê tá arrebentando o É Vasco. igualzinho o jogador, Foi convocado? igualzinho do jogador do Vila Nova, o menino lá que fez o Olha gol lá. só esse Frontini. gol. O Frontino não. Olha esse gol. O goleirão, pelo amor de Deus, não. como é que você... E quase que ele perde esse gol ainda, hein? Quase. Dois caras em cima da bola. O quase Jefferson. que- Esse time jogou era o Atlético Paranaense. Paranaense. Não, já que a bola escapou do atacante. Aí tá o atacante, o zagueiro caiu, o goleiro não pegou, Sinceramente. soltou. Aí tem dois da Ponte Preta. Ai, Eu gente. perguntei porque não tá aparecendo o verdadeiro Atlético Paranaense, né? Porque Não, há muitos anos. tomar um sacode desse daí de... Há muitos anos. 3-2 pra Ponte Preta. E olha a confusão. E eu ia colocar o Everton no gol, ainda bem que eu não coloquei. Nossa senhora. Olha Aí eu lá. fui lá e coloquei o Sidão do Botafogo. Não, literalmente batendo cabeça, tudo quanto é lado, né? Bateu Bateu cabeça. cabeça no joelho, bateu cabeça no ombro. Exatamente. André, passa aí pro outro jogo que foi jogaço também. Chapecoense 3, Grêmio também 3. E o Grêmio Jogaço. saiu na frente. O Grêmio saiu na frente, a Chapecoense virou pra 2-1. Jogo de 6 gols, rapaz. A gente tava assistindo toda hora a bolinha, pim, pim. Batia lá e era gol, Grêmio. E gol da Chapecoense. Rapaz, isso aí foi um jogo de tirar o fôlego. viu? Eduardo, como é que foi o barulhinho aí? Plim, plim, gol do Chapecoense, como é que é? Toda hora batia a bolinha. Plim. Era E gol gol da do Chapecoense, Chapecoense. gol do Grêmio, gol da Chapecoense. Eu falei, pô, rapaz, eu vou assistir esse jogo, né? Esse jogo tá bom. Olha lá, o gol da Chapecoense. Chapecoense Gostei empatou do- agora. Do Plim Plim. Não, essa não é da Globo, não, tá? Esse é do Eduardo mesmo. É. Olha lá, nosso amigo Mário ali, ó. Beleza? Saudade do Mário. Veio ver o Eduardo hoje. É. É, dizendo eles que vão lutar depois. Aí o gol da Chapecoense, 2-1. R$200 o ingresso. O William Diego. Ixi, já foi o terceiro gol da Chapecoense aí? Quem fez aquele gol ali? Vixe, Maria, já passou pro outro gol. Nossa. Rapaz, já tá 2 a 2 o jogo. Foi uma balaiada aí. Aí você não podia piscar. O Piscal Um fa- sai a gol. É, um O fazia, jogo outro sai 6 fazia, outro gols. fazia, outro fazia. Já. Tá, e aí o outro gol da Chapecoense. E o estádio cheio, viu? Cheio, Arena Condá. Cheio. Mas Teve compensou o ingresso. Questão de gols, Compensou. 6 gols. Aí você não quis apostar no Gabigol, né? Eu postei E no Vitor Bueno? Cartola? Foi Gabigol. E no Vitor Bueno? Ah, Vitor Bueno não. Ai, eu tava com os dois no meu Eu time. postei no Fred, né? Eu jogo hoje, né? Joga com o Corinthians. Com o Corinthians apostando no Fred. É Atlético Corinthians hoje? Aí que no não. Inter, é o Inter. É o Internacional. É. Santos 2, Sport 0. Olha o gol do Gabigol. Posicionamento aí, amigo. Ali na área, ali, ele posiciona bem. Posicionamento. Bate E aí bem. é o Lucas Lima brigando pela bola, ó. É. A seleção não Na tinha isso seleção daí, não né? tinha essa Não tinha um raça cara. toda aí. Não, e não tinha um cara pra colocar a bola nele desse jeito aí. ó. De jeito não tinha. Não tinha uma espécie de. É aquele negócio que eu te falei, a questão de Ronaldinho posicionamento, Gaúcho, por bota exemplo, cada um né? numa posição diferente. Então, Mas a bola tem que no chegar. resultado, Se a tem bola não que chegar também, os caras não jogam. Exatamente. Ó. Essa aí é a jogada do Gabigol. Aliás, ele. Ó o Tem Vitor até uma Bueno entrando ali, proposta aí ó. de não sei quantos milhões, né, cara? Ó o Vitor Ó. Bueno, driblou o goleiro e ó. Nó, chorando a bola entrou. Se eu não me engano, são mais de 6 Aí ele já milhões, tinha né, tirado cara? o goleiro, ó. Lá, agora chorando. Porque o zagueirão tava junto ali também. Entrou, no é, esporte. o zagueirão tava. O zagueirão deu um outro carro, um pontapé ali no... É, tem que chegar com Foi, o dano de deu tesouro, um pô. pontapé lá, Tem já que- foi. cara, tem que meter o pé mesmo, hein? Já tinha ido. Ó, Já lá, tinha lá, ido. Ele dá um pontapé de Só que se quatro. ele preocupar de ir na bola ao invés de atingir o jogador, ele teria tido mais. Mais lucro. Mais lucro, né? Tinha. Botafogo 3, América Mineiro 1, ou melhor, Sassá 3, América Mineiro 1, porque o Sassá fez os 3 gols do Botafogo. Quem colocou o Sassá aí apostou foi bem, viu? Vai pedir música, hein? Ah, não perde Não porque perde não é no final de domingo. semana. Né? Não, depende, né? O Nenê tem a regra lá. Que o Nenê. Não, só com o Nenê é porque foi no sábado, né? Foi no sábado. A Quantidade Dilma de gols. foi. Impeachmentada, Foi né? impeachmentada. Foi afastado, na verdade. Teve O uma processo tá série lá rolando ainda. dos artigos lá do- Gente, como é que um zagueiro faz uma merda dessa? Literalmente. Como diria nosso amigo Gabriel Cruz, olha a cagada que ele fez.
Caramba, não, ele põe Que a mão foi na... literalmente uma cagada. Não. Um zagueirão querer driblar naquela situação, querendo ser... Não, Ah, ele querendo ser o cara. Aí o É. Neilton, o ex-jogador do Santos, do Cruzeiro, no Botafogo, foi lá e quis acho que ele nem queria saber. sair bonito, Mas eu não ele sei queria se palmas. ele aprendeu, mas geralmente a gente bola, você jamais Olha lá. traz ela pro meio No meio, não meio de traz. área. Você leva ela pra Pra lateral. lateral. Porque dali se ele perder ali, dá tempo ainda de acudir, É o terceiro como gol diz minha do avó. Sassá. Agora, trazer pro centro do gol, se Aí perder não a dá. bola é um abraço. Já era. O André tá com algum problema ali, gente. Acho que o zagueiro queria palmas, né? Ele sai É, bonito. as palmas pra As ele. palmas, né? Bonito, o que você fez, né? Bonito o que você fez de entregar o gol. E aí, o gol né, do América Mineiro. Defesa- Chorado também. Pô, essa... O goleiro catou uma bola bonita, hein, na primeira, hein? Pra tristeza do Eupides, o Palmeiras não venceu. No finalzinho, o Coxa empatou. É 2 líder, a né? 2. É líder, rapaz. Até o Inter jogar. Não, é líder. Até o Inter jogar. É O líder. Inter joga ainda. Que Golaço, golaço hein? também. Que golaço, hein, cara? Mas o goleiro também tava mal posicionado, né? Ah, esse é o Cristaldo? Não, esse aí é o Roger Guedes. Roger Jogador Guedes. contratado era jogador do Criciúma. Bom jogador. Bom jogador. Isso é. E olha lá, o empate. Rapaz, De no cabeça. finalzinho, hein, rapaz? Você sabe que o gramado tá assim aí tá 1 a 1. Você sabe que o gramado tá assim por conta da geada que Geada. teve lá. É, Rapaz. aí tá queimado Bem da o frente. gramado. Ó, e olha o gol do Cristaldo. Agora sim, esse é o Cristaldo. É. Não, mas os jogadores do Curitiba também foram inteligentes, né? O cara Eu lançou, não enxergo muito bem sem óculos aqui, eu não consigo. o cara lançou identificar o aí. Vitor Hugo, se eu não me engano, cabeceou pra Deixou trás a bola... e o Cristaldo ele veio no ficou- peixinho. Isso. E aí? 6 minutos de acréscimo, o Nossa. Luizão deu. Que golaço também, né? Aliás, ele lembra, tem uma informação que o Eduardo talvez não saiba. A Adriana Galisteu disse que se o Palmeiras ganhar o Brasileiro esse ano, ela tira a roupa. É. Ela vai fazer tipo aquele que fez a Maitê Proença. É isso? Foi a Palmeiras- Maitê Proença que fez isso? Pois é. Palmeiras campeão. Palmeiras campeão. Campeão. Torce. Pô. Pra gente ver ela, não na revista, né? Mas agora sim numa telinha, né? Talvez numa televisão. Na televisão. É. Ah, é. Tô torcendo por isso. Cruzeiro 0, Esse- Flamengo 1. Gol do Hever, estreante. Esse aí, ó. O Inter dispensou, tava sem time, o Goiás poderia ter ido atrás, não foi. O Flamengo foi lá e pegou. E jogou muito ontem, embora tenha cometido algumas falhas ontem. Né, Ah, mas jogou esse time do muito. Cruzeiro, sinceramente, é ruim. É ruim. demais. É, muito ruim. Nossa, né? Esse é um dos piores times do Cruzeiro que eu já vi. Muito ruim mesmo. Essa marcação aí, o pessoal durante a transmissão né, da TV Globo aí, né, chamou a atenção toda hora para essa marcação, que eles não marcavam em cima, eles marcavam na pequena área e deixando espaço para o jogador do Flamengo vindo de trás, tanto é que saiu o gol. Muitas Não, e falhas esse, do o tal de Cruzeiro. William Arão também do Flamengo, pelo amor de Deus, que esse jogador aí. Não, mas ontem o... O William Arão, o cabeludinho lá, né? O cabeludinho? Sim, Mas é ele mesmo. ontem ele errou um... Nossa senhora, jogador acho que ele não acertou nada ontem. Acho que ele nada que nada. queria fazer, ele Não, tava nada fazendo. deu o certo. povo ontem queria tirar o Márcio Araújo do jogo. Como é que eu tiro o Márcio Araújo se o cara toda hora ele tá roubando uma bola? Não tem jeito. E olha que a torcida do Flamengo não é fã do Márcio Araújo. É. Santa Cruz 1, Figueirense 0. Bateu também cachorro morto também, hein? É. E olha lá, o Grafite não fez gol, mas deu o passe pro Lelê. 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 Lê. Só quero te dar Essa carinho. que é as músicas de isso? axé, É, né? né? Só fica só no Axé lelê, não é lelê. Pagode, né? rapaz. É pagode? É pagode, ele tá longe, hein? Ele tá no Rio quando nós. Ele tá na Bahia enquanto nós estamos no Rio de Janeiro. Ô, baiano, retado. Ó, volta pra cá, André. Nós temos mais 2 jogos hoje pra encerrar aí essa que foi a 8ª rodada da Série A, se eu não me engano. Internacional e Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians, Corinthians sem Tite. E aí o Tite indicou. E o Flu sem Fred, né? É. Eu acho que o peso é maior pro Corinthians, viu? Eu também acho. O peso é maior pro Fluminense, porque o Fluminense quem fazia os gols. E o grande artilheiro do Fluminense aí, um dos grandes artilheiros do Fluminense é o Fred. Não, mas fazia muito tempo também Ó, que eu não ó, tava dando. Tava, entendeu? Não, O Fred- fazia, mas Pois é, só todo gol ele metia parado, gol. é. Aliás, antes dele sair, ele meteu gol. O negócio é o seguinte, todo mundo estava esperando o Tite falar né, sobre a reunião com a CBF, até a própria CBF se pronunciar aí né, sobre a reunião que aconteceu na última terça-feira, mas nenhum dos dois falou, nenhum dos dois confirmou, inclusive quem confirmou a negociação e o acerto e o sim de Tite à CBF foi o atual presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.
E eu vou colocar o seguinte para vocês. Coloca na tela aí e coloca o áudio, vai. O professor Tite, a partir desse momento, não trabalha mais conosco. Ele aceitou o convite da CBF. Então, hoje à tarde, para quem assistiu, foi o último treino que ele trabalhou. E o jogo de quinta-feira de amanhã, ele não dirige mais o time. E junto com ele também está saindo do Corinthians o Kleber Xavier, que é o auxiliar, o filho dele, o Matheus, e o Edu Gaspar. Não me pergunte nada da CBF, que eu não sei nada da CBF, não quero saber nada em relação à CBF. Eu não cuido da CBF, não quero saber da CBF. Estou puto com a CBF, para ser bem exato, pela maneira que eles vieram tirar o Tite daqui. Que maneira foi essa, presidente? A maneira? Eu recebi um telefonema do presidente da CBF. Esse é o respeito que a CBF tem com os clubes brasileiros. Nenhum telefonema. Hoje tentou falar comigo, depois de tudo resolvido. Então, eu acho que o Corinthians, não eu, o Corinthians merecia um pouco mais de respeito. O Tite, na minha opinião, merece a seleção brasileira. Pelo seu trabalho, pela pessoa que é, por tudo que é. A seleção não merece o Tite. A CBF não merece ter uma pessoa como o Tite lá. Eles não estão acostumados a lidar com gente com ética. Eu, graças a Deus, não preciso da CBF para nada. Para nada, para nada. E espero continuar não precisando. E que eles também não precisam de mim. Que comigo a CBF não conta mais para nada. O Corinthians não precisa da CBF? Precisa da CBF para quê? Para que eu preciso da CBF? Me explica para quê? É a organizadora do Campeonato Brasileiro. Mas ele organiza, não organiza só para mim, organiza para todo mundo. Ele vai tirar o Corinthians da organização do futebol? Não vai fazer isso. Então eu não preciso dele para nada. Eu, pessoalmente, não preciso dele para nada. Diante disso, o Corinthians já vislumbra um outro nome para substituí-lo? Já procurou um outro técnico? Olha, não deu nem tempo porque, para ser bem honesto a vocês, o Tite, eu fui a primeira pessoa que ele comunicou da sua decisão. Então eu nem pensei nisso porque eu até 2 horas atrás achava que ele não iria. Essa era a minha convicção. Mas fui surpreendido com a notícia de que ele irá. Outra coisa que é bom também esclarecer, o Mano Menezes não está descartado, como foi citado, como nós ouvimos aí nos últimos dias? Não, o Mano Menezes não vem trabalhar comigo aqui. O Mano não gostaria, não quero. Não é o perfil que eu gosto. A gente tem um Campeonato Brasileiro em andamento, o Corinthians está na ponta de cima. Tem um prazo para mastigar essa notícia e tomar uma decisão de quando vai ser o treinador? Não, vamos começar a trabalhar já. Já. O Corinthians não dá tempo de esperar nada aqui. Eu, se puder, eu quero que no domingo eu tenha um treinador novo. Aí a entrevista coletiva do presidente do Corinthians, concedida ontem à tarde, né, lá após os treinamentos da equipe alvinegra, que se preparava, inclusive, para o jogo contra o Fluminense. Inclusive, ele estava, como eu disse no início, tinindo de raiva. Declarações fortes. Eu não preciso da CBF para nada, assim como o Corinthians não precisa da CBF para nada, e a CBF também não precisa de mim. Tomara que não precise de mim. Exatamente. E outro detalhe, ele falou, o negócio é o seguinte, a primeira pergunta foi justamente em relação ao Adenor Leonardo Bach, né, conhecido aí como Tite, de 55 anos, já foi jogador de futebol também, né? Mas encerrou a carreira com uns 28 anos de idade aí, né, devido a lesões no joelho. A primeira pergunta foi em relação ao Tite, em relação à CBF, e o Roberto de Andrade foi claro e sucinto na hora de responder. A partir de hoje, o professor Tite não é mais técnico do Corinthians. O trabalho que vocês viram ele realizar hoje foi o último dele pelo Alvinegro Paulista, né? O mesmo, né, me informou que aceitou o convite aí da CBF. Os jornalistas tentaram perguntar, argumentar sobre a CBF e ele foi claríssimo e duro nas respostas, inclusive, bravo, né? Olha, não me pergunte nada de CBF, eu não sei de nada de CBF, eu não trabalho na CBF, eu não tenho nada a ver com a CBF, e aliás, eu estou puto com a CBF pela maneira como eles vieram tirar o Tite daqui. Aí perguntaram, qual maneira? Não me deram um telefonema sequer para perguntar, para falar. Hoje, depois de tudo acertado, é que eles vieram me procurar. Normal da CBF. Normal. Não, mas olha, é aquilo que eu falei no início do programa. Tem coisas que são acertadas que ninguém sabe. Se espera esse momento certo, exato, para ser divulgado, para que não seja ventilado. A mesma coisa que aconteceu aí é o mesmo que aconteceu aqui no Vila.
ventilaram um trem muito adiantado, prematuro. Logicamente que havia uma certa pressão para que isso acontecesse. Agora, ele até esperava que o Tite não aceitasse, mas como não aceitar, é uma questão de clamor dos amantes do futebol, entendeu? A própria mídia internacional repercutiu isso nos jornais esportivos em relação ao retrospecto de quem é o Tite, né, de quem vai assumir agora a seleção brasileira, dessa necessidade da qual a seleção tem. Agora, aquilo que eu falei, isso já estava acertado, ele já foi sondado agora pela Copa América de 2015, do ano passado. Não foi surpresa, né? pro Corinthians Para também. mim não foi surpresa, o Tite já era o mais cotado, cara. Ele já era esperado. Agora, o fato, não me estranha também, eu acho que há até um preciosismo do presidente do Corinthians querer esperar a formalidade de uma entidade, de um presidente de uma entidade que é investigado em operações de coisa obscura, entendeu? Que investiga roubo e mando e desmando dentro da CBF. Eu não esperaria. Eu acho ele muito otimista, muito preciosismo dele. Logicamente que futebol, cara, gera uma tal de uma ciumeira, né? Gera esse tipo de situação, mas que, infelizmente, é isso daí. Quem sabe o Mano possa vir assumir novamente aí o Corinthians. Não, descartado. Pois é, mas poderia Inclusive, ser uma opção, né? Inclusive, informação divulgada hoje, né, pelo Globoesporte.com, é de que o Tite teria indicado alguém para o seu lugar. O Tite levou, aliás, até o Edu o Gaspar, auxiliar, né? Levou, o Gaspar. o Gaspar também. Pois é, Sabe essa que- foi a condição que ele pudesse levar ele bem. Exatamente, e pra não poder ir pra assumir a seleção olímpica. Sabe quem que o Tite indicou para assumir o Corinthians? Atualmente treinador do Grêmio, Roger Machado. É uma boa. É um Ele bom faz um nome. bom trabalho, né? No Grêmio vai ter mostrado. Não sei se talvez ele vai querer sair do Grêmio. Porque de classificação da tabela e de futebol, o Grêmio Joga muito. joga Ele muito fez uma melhor. jogaço, E ele está né? muito mais confortável como treinador no Grêmio, pelo Eu trabalho que acho- ele eu acho desenvolve, mais um pouco difícil. do que pegar o Corinthians e tentar alavancar o Corinthians. Porque o Corinthians com o Tite vai ser uma coisa, sem o Tite é outra. É outra coisa completamente diferente. Ele não vai sair Ou do seja, certo. uma coisa eu já tenho certo. O Corinthians, para mim, ele não vai brigar pelo título mais de campeão brasileiro sem o Tite. Também acho. Rapaz, eu vou falar um negócio aqui, ó, que tá pegando fogo, porque eu não vou poder deixar de falar isso. Porque ele vem ao Brasil, foi campeão da Copa do Mundo em 1998, contra o Brasil, inclusive. Né, Thuram, né, e, rapaz, ele pegou no pé logo de quem? O Tite jogava da França? Francês. Nos Blue? Jogou no Barcelona. Barcelona, Jogou no Barcelona. Arda Thuram. Não, é Thuram mesmo só. Não lembro o nome inicial. Da França que Thuram. ganhou, né? Ontem o jogo 2x0. Ganhou. No finalzinho, finalmente, né? No finalzinho começaram a marcar gol, né? Meteu 2 gols. Só que aí tem um detalhe. Ele foi pegar no pé logo daquele que é considerado o rei do futebol. Pelé? Mas é o que. Porque Pegar no pé dele da mídia, né, cara? Você dá cutucar pra- o vara curta é bom. Dá tanta mídia que o pessoal tá repercutindo o que ele falou, que o Pelé deveria ter feito mais, né, durante o seu período aí, como jogador e como rei do futebol aí, para combater o racismo. Assim, eu acho que é uma questão extra-campo, né? Enquanto atleta, enquanto uma pessoa pública também, que ele talvez na época, eu não sei que eu não vivi essa época, também não acompanhei se ele fez ou deixou de fazer alguma coisa, né? A grande questão é que é incontestável, né? Então já é uma reclamação extra-campo, não é dentro de campo, né? Isso. Contestar o bom futebol do Pelé é uma coisa, contestar o que ele não fez pelo lado social, pelo lado extracampo, aí é uma outra questão. A gente vai questionar vários atletas, várias personalidades, de vários trabalhos que nós não conhecemos, que talvez fizeram, né, e nós não conhecemos. Né? Então, aliás, acho que o mundo lá fora tem uma grande dor de cotovelo, né, quando se fala em Pelé, né, quando o Pelé, se é melhor foi Pelé, se melhor foi Maradona. Eu, sinceramente, gostava, embora não tinha nascido, mas de vários vídeos que eu assisti, e talvez seria um fã fanático da época, era do Garrincha.
Mas Garrincha sem comparação também. Para muitos, Garrincha foi até melhor do que o Pelé. Para outros, não. Pelé ele é imbatível, né? O Pelé fala, vai, faz. Pelé, consagra aí, consagrava. Era desse jeito mesmo. Mas eu acho que para cada época teve um grande Pelé. Nós tivemos o Ronaldo Fenômeno, que foi o grande Pelé do mundo, na verdade. Não foi do Brasil, foi do mundo, o Ronaldo Fenômeno. Romário. O Romário foi o grande Pelé. Ronaldinho Gaúcho foi o grande Pelé. Nós estamos lascados então hoje. Nós tivemos grandes Pelé. Logicamente, assim, não estou comparando o bom futebol. Eu acho que para aquela época o futebol do Pelé foi muito bom, foi excepcional. E quem seria hoje o grande Pelé da seleção? Da seleção grande Pelé, cara, eu sinceramente não vejo um cara um grande Pelé. Não vamos fazer comparações, nem comparações, não. mas não assim, vamos fazer comparações, não. Eu acho que tem sim. Atualmente nós temos um grande atleta que seria o Neymar. O problema é só questão de disciplina. Você entendeu? O problema é só questão de mas disciplina. não, mas eu tô olhando em termos de futebol, né? Tô avaliando. Para se comparar o Pelé, não, é difícil falar do Pelé. Mas você falou, nós não vamos comparar, mas eu tô dizendo assim, hoje no Brasil, o grande nome, a grande referência de futebol hoje, na ativa é o Neymar. O Neymar é um cara excepcional, é acima da média. Infelizmente, ele é um cara, não é o que ele faz extra-campo, não é a mulherzada que ele tem com o direito que ele tem, com o dinheiro que tem de ter a mulher que ele quiser, a mulher que quiser se vender, se prostrar diante ao dinheiro dele, é que é bobo, né? Ou é inteligente também. Ela fica à vontade para isso aí. Vai saber. Mas acha pra mim aí, então, um outro grande jogador de momento hoje, no Brasil. Não tem. No Brasil não Só tem o Neymar. Tanto que a seleção já gerou até o famoso, a famosa palavra, né? Neymar dependência. Exato. Então, eu tô vendo Cartola, né? Eu tô vendo aí, né? Vai melhorar com o Marquinhos Gabriel, que tem que jogar ainda. Vai melhorar. Vambora? Vamos lá então, né? O André tá impressionado aí, a Vanessa também. A Vanessa tá até chorando ali, ó, de emoção já. Ela já cantou mais cedo aqui, né? O Marluz Pereira aqui foi encantado, né? Depois a gente vai colocar o vídeo dela no Esporte na Rede, né? Um minutinho da sua voz. Exatamente. Aliás, só uma coisa que eu tô na cabeça aqui e não lembrei antes da gente ir embora aqui. Eu queria dizer o seguinte, eu vejo muito o Lopes lá da equipe do Mané dizer, né? Ele que participa lá do programa como comentarista. Vou só voltar um pouquinho, né, que eu não falei aqui, fiquei segurando para dizer, né? O Goiás, né? Tomara que ele vai para a Série C, toma aquele banho de humildade, volta, né? Assim como os outros. Calça sandalinha da humildade. Calça sandalinha da humildade, né? Que vem, né? Não faz mal para ninguém. Ir para a Série C não vai doer. Vem na né? passarela. É até bom que toma aquele banho de humildade e volta, né? Queria dizer que quando eu vejo ele falar isso aí de algum jogador, eu acho bacana, acho interessante, dou risada disso aí. E realmente condiz, né? É fato. Um abraço a vocês, meus amigos. Vamos embora então. Até amanhã. Um abraço para todos. Um abraço a todos, até amanhã.